Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Nuestro Centro Espírita Rutas de Luz les da la bienvenida. Para dar inicio a nuestra actividad de hoy, le damos la palabra a nuestro querido hermano Humberto Figueroa para que nos colabore con la oración inicial. Humbertico, la sala es tuya, por favor. Gracias. Nos disponemos en silencio, con toda tranquilidad. Cerremos nuestros ojos. En un momento, la paz y serenidad tienen nuestro ser. Con el pensamiento de nuestro Padre Dios, le damos gracias por todas y cada una de las cosas que llegan a nuestro mundo. Asimismo, por las enseñanzas de este día. Pedimos al mundo espiritual la inspiración para nuestro conferencista, César Perry, para que sus instrucciones sean asimiladas con todo tal entendimiento para cada uno de nosotros, con la mayor profundidad, y así nos disponemos en armonía para recibir las enseñanzas que hoy trae nuestro conferencista para este día de hoy, y que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias. Bueno, nuestro conferencista de hoy es nuestro querido hermano César Perry. Reside en la ciudad de Sao Paulo. Se desempeñó como profesor en 2 cursos de pregrado y posgrado, siendo catedrático presentado por UNEPS. Fue decano de estudios de grado de la UNEPS, investigador asociado del Centro de Investigaciones de Educación Superior de la Universidad de Sao Paulo. Actuando en CESUPMED, consultor de la INET-UNED, fue presidente de la Asociación Brasilera de Enseñanza Dental, ABENE, coordinador del Acuerdo de Cooperación Técnica ABENO, OPS, Ministerio de Salud, autor de numerosas obras científicas y libros en el campo de la odontología, poseedor de honores, medallas y distinciones oficiales. Fue fundador y líder de juventud y del Cuerpo de Unificación de Aracatuba de Sao Paulo, vicepresidente y presidente de la Unión de Sociedades Espíritas del Estado de Sao Paulo, director y presidente de la Federación Espírita Brasileña en Brasilia. Fue miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional, autor de más de 30 libros espiritistas, columnista de la Revista Internacional de Espiritismo. Actualmente trabaja en Sao Paulo en el Centro Cultural, Documentación y Pesquisa Espírita en el Grupo Espírita Casa del Camino y es parte del Consejo Estatal Deliberativo de la Unión de las Sociedades Espiritistas del Estado de Sao Paulo. El tema que nos trae hoy es espíritas continuadores de la misión de Allan Kardec. Antes de darle la palabra a nuestro querido invitado, les recuerdo, mis queridos hermanos, mantener los micrófonos apagados y si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta o desea hacer algún aporte, por favor, a través del chat. Muchas gracias, querido hermano César, la sala es suya. Bienvenido. Havia necessidade de ativar o micrófono. Nós outros temos uma grande alegria hoje em mirar a ustedes, hermanos de Colômbia, do programa Vivência Espírita, e com a importância de se falar sobre Allan Kardec, e nós outros, né, como seguidores, né, como pessoas com um grande interesse em conhecer. Em mês de outubro, nasceu Allan Kardec em França, e em toda parte há comemorações, né, sobre a personagem, sobre as obras do maestro, o codificador do espiritismo, Allan Kardec. Pero que eu entendo que temos necessidade de entender, de compreender o contexto e prioridades, né, em que nós outros vivemos, em toda parte, em cada país, em cada ambiente. Ou seja, onde estamos,
o que a ser e como a ser. Então, nós outros temos lá o compromisso de ser um recuerdo, né, de textos do Evangelho segundo o Espiritismo, que onde está escrito: assim como Cristo dijo, não vengo a destruir a lei, sino a cumpri-la. O Espiritismo disse também, não vengo a destruir a lei cristiana, sino a cumpri-la. Não ensina nada contrário a lo que ensinou Cristo, pero desarrolla, completa e explica em termos claros para todo o mundo lo que se dijo bajo la forma alegórica. Viene a cumplir em todos os tempos predichos lo que Cristo anunciou e a preparar o cumprimento de las coisas futuras. Es, pues, obra de Cristo, que é o mesmo preside, assim como a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra, como igualmente lo anunciou. Kardec escreveu este texto, Evangelho segundo o Espiritismo. Pero nós outros temos uma meta, uma ruta para se caminhar, ou seja, a compreensão do Espiritismo como uma nova era para a humanidade. Então, para nós outros espíritas, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus é nosso guia e modelo. E Kardec é a base fundamental. Todos os conceitos, todos os princípios do Espiritismo, seu conteúdo, estão escritos, estão presentes em los livros de Allan Kardec. É o livro de los Espíritos, é o livro de los Médiuns, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Cielo e o Inferno e a Gênesis. E nós outros, como espíritas, temos um compromisso, temos uma responsabilidade. A responsabilidade é fazer uma campanha continuada de difusão, de propagação das ideias espíritas. Então, é o Espiritismo como uma nova era para a humanidade. Temos que entender que quando falamos doutrina espírita ou espiritismo, em realidade são palavras, são nomes dados por Allan Kardec à doutrina de los espíritos e contenida em las obras de la codificação. Pero entonces é muito diferente a prática de la mediunidade por outras religiões, por outras agremiações. Em el espiritismo, a prática de la mediunidade, por supuesto, é de acordo com os livros de autoria de Allan Kardec. Então, contenidos em las obras de la codificação. Isso é muito importante para nós outros. E como espíritas, nós outros temos uma missão, temos uma ruta para caminhar. Esta ruta foi estabelecida por o espírito Erasto, em párrafos do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, Erasto escreveu:
y después levar la palabra divina a los grandes que las desdeñarán, a los sabios que pedirán pruebas, a los pequeños y a los sencillos que la aceptarán, porque sobre todo, entre todos esses mártires del trabalho, em esta expiação terrestre, encontrareis o fervor e a fé. Que vuestra falange se arme, pois, de resolução e de valor a la obra. O arado está preparado, a terra espera. É preciso trabalhar. Ide e dade graças a Deus por la tarefa gloriosa que os han confiado. Pero pensa que entre los llamados ao Espiritismo, muitos se han estacionado. Mira, pues, vuestro caminho e seguir a senda de la verdade. Então, estes escritos do Espírito Erasto, para nós outros, são muito importantes para uma inspiração, para a preparação de nossa consciência e para a atuação com as mãos, em toda parte onde há trabalho a ser executado. Os espíritos também anunciam que os tempos designados por la providência para uma manifestação universal han llegado já hasta o século XIX, e que, sendo ministros de Deus e agentes de sua vontade, sua missão é a de instruir e ilustrar a todos os homens, abrindo uma nova era à la regeneração da humanidade. Nós outros estamos agora em um tempo muito complexo, muito difícil para todas as pessoas, né? De muitos transes morais, de muitas dificuldades, de moléstias, ou seja, é a época de la transição da humanidade ao passado para um futuro mais tranquilo, mais sencillo, mais atento, né, às condições de respeito a todas as pessoas. Então, é uma situação na etapa de transformação, na etapa realmente para uma transição para um mundo melhor. E isto se escreveu desde as obras, hasta as obras de Allan Kardec e muitos outros, em livros de Chico Xavier em Brasil, de Divaldo Pereira Franco, e muitas obras, há mensagens espirituais sobre estes temas. Ou seja, para nós outros, temos também que compreender o trabalho para os espíritas como continuadores, como seguidores, como pessoas que assentam, se fundamentam as ações em las obras de Allan Kardec, que hacen, em realidade, uma ampliação da compreensão da enseñanza de Cristo. Então, escreveu Kardec que aquele que tem a intenção de organizar um grupo em buenas intenções, um grupo espírita em buenas intenções, deve primeiramente ter segurança do concurso de alguns adeptos sinceros, que levem a doutrina com seriedade e cujo caráter conciliador e benévolo seja conhecido. Ou seja,
Mira, é muito importante esta parte do pensamento de Kardec. É o concurso de alguns adeptos sinceros que levem a doutrina com seriedade e cujo caráter conciliador e benévolo seja conhecido. Ou seja, é o ambiente espírita, é o ambiente de grupos espíritas. Eu entendo que deve ter a característica, é o perfil de fraternidade, de solidariedade, ou seja, sendo a aplicação do caráter conciliador e benévolo, como escreveu Allan Kardec. Então, amigos, nós outros temos em nosso tempo um grande compromisso. O compromisso é em los grupos espíritas hacermos a divulgação, a propagação de obras básicas de Allan Kardec. E em Brasil, há muitos anos atrás, em la ciudad, em la província de São Paulo, se empezó há 50 anos, a campanha Comece por El Começo. E durante algumas ações do Conselho Espírita Internacional, quando nós outros, junto com Néstor Mazotti, há alguns anos passados, estávamos nós outros também fazendo a divulgação da campanha Comece por El Começo. Comece por El Começo significa conosca o Espiritismo, estudando as obras básicas de Allan Kardec. Ou seja, as 5 obras básicas de Allan Kardec são muito importantes para nós outros, como é o Livro de los Espíritos, é o Livro de los Médiuns, é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Cielo e o Inferno e a Gênesis. Então, para nós outros espíritas, temos que fazer uma viagem, ou seja, uma ilustração de uma viagem ao mundo de los espíritos. Donde? En las questões, en las lecciones do Livro de los Espíritos. Uma autêntica viagem, sendo a leitura, a meditação, a compreensão de todas as lições do Livro de los Espíritos, que é a base do Espiritismo. Pero que nós outros temos que estabelecer também uma relação, as relações entre os livros de Kardec. Ou seja, o Livro de los Espíritos é o primeiro, é a base. Porém, o contenido das outras obras de Allan Kardec estão também presentes em las 4 partes do Livro de los Espíritos. Por exemplo, da segunda parte do Livro de los Espíritos, nasceu o Livro de los Médiuns, que hace estudos, comentários sobre as relações entre os espíritos do mundo de los espíritos e nós outros, os espíritos encarnados, ou seja, a mediunidade, a prática da mediunidade. Então, a pergunta, que siento? A resposta está muito clara em o Livro de los Médiuns. Depois, da terceira parte do Livro de los Espíritos, sobre o tema as leis morais, nós outros temos uma outra obra de Allan Kardec, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que hace um desdobramento, né? Uma continuação da terceira parte
del Libro de los Espíritus y la comprensión de la enseñanza moral de Jesús permite a nós outros la compreensão de la pergunta muito frequente: por que sufro? Incluso agora, né, com momentos tão complexos em toda parte do mundo. Depois, quando nós outros miramos a quarta parte do Livro de los Espíritos, que habla sobre as esperanças e consolações, nós outros sentimos, identificamos o surgimento de uma outra obra do livro de Kardec. O livro é o cielo e o inferno, ou seja, a justiça divina segundo o Espiritismo. E nós outros temos claramente a compreensão aonde vou depois da morte, como espíritos imortais, que todos nós outros somos espíritos imortais. E a primeira parte do Livro de los Espíritos, que trabalha a ideia sobre Deus, sobre o espírito, sobre a evolução do homem. Nós percebemos muito importantes e significativas para a questão de onde vamos, ou seja, sobre o futuro, né? É o futuro da humanidade, é o futuro de los hombres. Então, percebemos que os 5 livros de Allan Kardec têm uma relação muito intensa, muito cerca de uma parte do Livro de los Espíritos com as outras obras fundamentais, as outras obras básicas de Allan Kardec. Nós outros temos também a ideia, né, de Allan Kardec, que foi divulgada, escreveu em la Revista Espírita, quando anunciou ao mundo se daria maior desenvolvimento a essa Revista Espírita no futuro. Uma publicidade em grande escala, hecha em los periódicos de maior circulação, levaria ao mundo inteiro. Ou seja, nós outros espíritas, em um movimento espírita, nas confederações, temos também o compromisso de fazer a publicidade das ideias espíritas, né? Ou seja, com revistas, com publicações que fazem esclarecimentos sobre a mensagem espírita. Isto é muito importante em um mundo de muitas aflições, muitas dúvidas, como de nossos tempos. A propósito, Allan Kardec também escreveu pensamentos pensando ao futuro. Então, Allan Kardec escreveu sobre o desenvolvimento do Espiritismo. E o desenvolvimento do Espiritismo, para Allan Kardec, teria 3 partes, ou 3 etapas, 3 momentos importantes. O primeiro é o momento da curiosidade. Quando as pessoas chegam ao centro espírita, querendo conhecer os espíritos, a mediunidade, informações mediúnicas. Depois, há uma segunda etapa,
é a etapa de la razão e de la filosofia. Ou seja, quando a pessoa começa a ler, estudar e compreender os livros espíritas. Então, é muito importante que os grupos espíritas façam é o estímulo para a leitura de los livros espíritas. A terceira parte, ou terceira etapa, né, do desenvolvimento do espiritismo, segundo Allan Kardec, é o período da aplicação e das consequências. É o período da aplicação e das consequências é quando os espíritas de uma cidade, uma província, de um país, são reconhecidos por el trabalho, pela dedicação à sociedade, para a colaboração com o bem-estar espiritual, moral da população. Então, ocorre um respeito, uma grande consideração da população e das autoridades também para os espíritas. Então, é o período onde ocorrem as consequências das ações, as consequências de los trabalhos espíritas. E os espíritas serão reconhecidos por seu amor e por el respeito a todas as pessoas. Isto é muito importante. Então, nós outros poderemos também recordar de Allan Kardec quando escreveu em uma conclusão do Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo é o mais formidável antagonista ao materialismo. É muito importante. O mais formidável antagonista ao materialismo, porque é o Espiritismo apresenta para nós outros as pruebas da imortalidade da alma, as pruebas da identidade dos espíritos. Ou seja, nós outros temos consolo, temos a esperança, teremos a confiança, né, melhorada, fortalecida para todos nós. É muito importante, pois, pelo que nós outros somos espíritos, agora encarnados, agora espíritos vivendo em um mundo material, mas nós outros somos espíritos. E como espíritos, nós outros temos também contatos, relações, vibrações com o mundo dos espíritos desencarnados. Então, é muito importante para nós outros essas informações que foram escritas por Allan Kardec. Nós outros temos, assim, como muito importante a preocupação de falarmos sobre o trabalho de los espíritas, que nós outros estamos agora mirando uma construção de um futuro melhor, como espíritos imortais, que todos nós somos espíritos imortais. Então, Allan Kardec escreveu também que o que caracteriza a revelação espírita é o de ser de origem divina, a revelação espírita, pero que a iniciativa é de los espíritos, pero que sendo sua elaboração fruto do trabalho do homem, ou seja, não há espiritismo solamente com os espíritos. Espiritismo significa
a integração entre o mundo espiritual e nós outros como espíritos encarnados. Ou seja, a elaboração do trabalho hace como uma elaboração que é fruto do trabalho de nós outros homens. Precisamos nós outros também entender que muitas vezes nós outros como espíritas somos poucos. Não há multidão, uma grande quantidade, um número enorme de participações nos centros, pero que o trabalho de los espíritas é muito semelhante ao trabalho de las hormiguitas. De las hormiguitas que têm um trabalho espontâneo, com sempre juntas, é um trabalho de união, somando, né, esforços de todas as hormiguitas. Assim somos nós outros, os espíritas. Ou seja, em el centro espírita, de nossos dias, para de seguidores, de continuadores de Allan Kardec, precisamos ter a compreensão de que o centro espírita deve acorre, consuela, esclarece e orienta. Então, é um trabalho muito importante. É um trabalho de fraternidade, de solidariedade com todas as pessoas que estão em ação, em trabalho junto a um grupo espírita. Por isso é que Fénelon escreveu em Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem muito interessante, fazendo a comparação, como nós outros dissemos agora, com as hormiguitas. Mira, Fénelon escreveu em Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem: a cada um sua missão, a cada um seu trabalho. Não constrói lá a hormiga, é o edifício de sua república, e os animalitos imperceptíveis não levantam a casa continentes. A nova cruzada ha empezado. Apóstolos de uma paz universal e não de la guerra. São Bernardos modernos. Mira e marcha adelante. La lei de los mundos é a lei do progresso. É uma comparação formidável hecha por o espírito Fénelon sobre o trabalho conjunto de pequenos animalitos, as hormiguitas, né? E há uma advertência: a nova cruzada ha empezado. E nós outros espíritas temos o compromisso com essa nova cruzada. Por isso é que em o Espiritismo temos muitas informações importantes, como em Evangelho segundo o Espiritismo, em um capítulo 6, onde Allan Kardec estuda versículos de São Juan, né, sobre o Consolador prometido. Se me amais, guarda meus mandamentos. Eu rogarei ao Padre e os dará outro Consolador, para que more sempre com vós outros. É o Espírito de la verdade, a quem não pode receber ao mundo, porque ni lo vê, ni lo conoce, mas vós outros lo conocereis, porque morará com vós outros
e estará com vós outros. E é o Consolador, é o Espírito Santo que enviará o Padre em meu nome. Él os ensinará todas as coisas e os recordará todo aquilo que eu os hubiese dito. Então, é o Espiritismo, segundo Allan Kardec, é o Consolador prometido por Jesus. É o Consolador que hace o trabalho para uma melhor compreensão da enseñança moral de Jesus. E que também ensinará todas as coisas, ou seja, traindo para nós outros informações mais precisas, mais claras sobre as relações entre os espíritos imortais, entre o mundo de los espíritos e nós outros encarnados na Terra. O Espiritismo é para nós outros, por lo tanto, algo de muita importância para a época, para o momento que nós outros estamos agora vivendo em um mundo. Ou seja, Allan Kardec escreveu também em outras obras, na Revista Espírita, em o livro Viagem Espírita, que o Espiritismo não alcançará seus fins se os esperamos apenas delas pessoas com as ideias anquilosadas, em orgulho da lei e das tradições. Jesus afirmou que seus discípulos vendriam de Oriente e de Ocidente, de toda parte, à sombra dessa bandeira, que constituirá seu ponto de reunião. Os homens se habituarão a ter por hermanos aqueles a quem veíam como inimigos. Então, nós outros estamos falando sobre o futuro, sobre a repercussão da compreensão do cristianismo com as luzes traídas por el Espiritismo. Isto, para nós outros, é muito importante. Em livro da psicografia de Chico Xavier, o Espírito Emmanuel escreveu sobre o futuro, quando o homem grave em sua própria alma os párrafos luminosos da divina lei. A oração se constituirá de alegria e alabança, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da suprema fraternidade. A prédica da lei vivirá em los hechos, em los pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus habrá transformado o coração de cada homem. Mira, então, como é importante o trabalho de todos os seguidores, de todos aqueles que estão estudando e buscando a compreensão da obra de Allan Kardec. Portanto, como conclusão, nós outros cremos que é possível a repetição de escritos do Espírito de verdade. Trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, quando llegue, encontre a obra concluída. Então, nós outros espíritas, que vivimos agora em tempos muito complexos, muito difíceis, temos todas as condições de informações, de recomendações, de estudos em las obras de Allan Kardec. Para nós outros, isto é o trabalho,
esto é a responsabilidade de nós outros como continuadores, como seguidores de Allan Kardec. Então, como conclusão, apresentamos para ustedes, hermanos de Colômbia, hermanos de los grupos espíritas que hacen as informações com o programa agora por la internet. Que tenhamos todos, sim, situações frente às situações difíceis, mas com muita coragem, com saúde e com paz, para vencermos as lutas de cada dia. Um grande abraço fraterno a ustedes. Muchísimas gracias, hermano, por la dirección. Entonces, vamos a mirar el chat y vemos, por ahora no hay ninguna pregunta. Entonces, vamos a dar paso a unas palabras de nuestro querido director, el señor Germán Telles Espinosa. Bueno, cuando saludaba a nuestro querido hermano César, le agradecía la invitación, es decir, le agradecemos que haya aceptado la invitación para venir a compartir sus conocimientos con todos los asociados del Centro Espírita Ruta de Luz. De verdad, muchísimas gracias. Y César, hay algo que queremos decirle. Hace pocos días celebramos los 20 años de existencia del Hogar Infantil Ruta de Luz, donde usted estuvo arriba en los cerros en Bogotá. Y allá fue recibido por los niños. Y hay unas fotografías donde usted decir de una manera fraterna, amorosa y cariñosa, algunos de esos niños los alzó y les prodigó la fraternidad, les prodigó el afecto y el cariño como lo hacía Jesús también con los niños. Entonces, César, la verdad es mucha alegría en volverlo a ver, en decirle que siempre lo hemos recordado, como recordamos con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho respeto a Néstor Joao Mazzotti. A él también, yo lo recuerdo mucho cuando estuvimos allá en Brasilia, en ese gran encuentro que fue mundial de los diferentes dirigentes espíritas del mundo. Entonces, César, muchísimas gracias. Guardo de usted grandes recuerdos, César, porque también en uno de los eventos que organizaba en esa época, que eran los dirigentes espíritas, hace muchos años, usted vino y nos acompañó también y dio unas enseñanzas muy hermosas referente a lo que era la célula espírita, el centro espírita. Luego en mi corazón, en mi ser, hay gratitud y hay un espacio muy especial para usted, querido y respetado César. Abrazos fuertes a nombre de todos los hermanos del Centro Espírita Ruta de Luz y a todas y todos mis hermanos que se encuentran en la plataforma virtual, decirle muchísimas gracias por acompañarnos, por solidarizarse con estas enseñanzas que estamos celebrando los 217 años del nacimiento del maestro Allan Kardec. Entonces, ahora continuaremos con el Evangelio y de nuevo muchísimas gracias, César, y un abrazo fuerte. Un gran abrazo, Germán. Un gran abrazo a todos los hermanos de Ruta de Luz. Y para nosotros tenemos las mejores recordaciones de la visita, ¿no? Hecha muchos años, hace muchos años, ¿no? En un barrio de la ciudad de Bogotá. Un gran abrazo a todos. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo de nuestra parte, querido hermano César, y bendiciones. Bueno, parece que desafortunadamente, Sandrita, el internet le hizo una mala jugada y no puede continuar. Sabemos del amor que él siente por la doctrina y por el respeto hacia todos nosotros. Entonces hay que considerar fuerza mayor. Esa es la lamentable
situación de la tecnología. La tecnología es esa. Corremos todos estos riesgos, entonces no nos afanemos, no nos preocupemos y Sandrita que esté tranquila y más bien podemos hacer es una oración de cierre. Te invitaría a esa oración de cierre con el respeto que merece mi querida Sandrita, a mi querida Rosalvita, que sé que está en la plataforma. ¿Me puede ayudar Rosalvita con la oración? Por favor, tan amable. Sí, don Germán, buenas tardes para todos. Adelante, querida hermana, por favor. Entonces nos disponemos con mucha devoción para darle gracias a nuestro Padre Dios por esos bellos conocimientos que hemos recibido el día de hoy a través de la conferencia. También a través del Evangelio, porque sabemos de qué se trata el Evangelio de hoy. Y entonces tenemos que reflexionar acerca de esto. Agradeciendo al Maestro Jesús, que siempre nos acompaña en estas tareas. Agradeciendo a los espíritus superiores que siempre están ahí, atentos a ayudarnos, atentos a acompañarnos en estas actividades. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos des fortaleza a todos para continuar nuestras vidas, para continuar con nuestras responsabilidades y continuar en ese ascenso evolutivo, siempre siguiendo las enseñanzas de nuestro Maestro Jesús, que todas se resumen en el amor a nuestro prójimo, en el amor a todos nuestros hermanos, los que sufren, los que lloran y todos los necesitados, Señor. Que tu misericordia se extienda en todos los rincones de nuestro planeta donde hay la necesidad, donde hay el sufrimiento y el dolor, Señor. Que todos vayamos a nuestros hogares con esa luz que nos ha dado el Maestro Jesús en la tarde de hoy y con esa fortaleza que Él siempre nos da para continuar nuestras tareas. Que se haga siempre la voluntad de nuestro Padre Dios y que todos quedemos con la bendición de nuestro Maestro Jesús y que así sea. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Que así sea.